Imagina isso agora, você caminha pela floresta, tudo parece normal, silêncio, folhas, água parada, e de repente seu corpo simplesmente trava. Sem mordida, sem ataque, sem nada encostando em você. Como assim isso é possível? Pois é, na Amazônia existem criaturas capazes de ferir, paralisar ou até matar à distância, loucura total, e não tem nada a ver com força ou tamanho gigantesco demais. É química, é biologia, é coisa invisível que o olho humano nem percebe. Você não vai acreditar, mas a floresta não precisa te caçar, ela só precisa existir. A galera descobriu que certos animais não atacam como a gente imagina, eles liberam substâncias no ar, na água, no ambiente, e o seu corpo reage antes de você entender o que está acontecendo. Em minutos, tudo começa a dar errado, respiração, nervos, músculos. Absurdo, né? E olha, isso não é exagero, isso é só o começo. Porque quando você entende como esse sistema funciona, a Amazônia deixa de parecer apenas uma floresta e passa a parecer um campo invisível de riscos naturais reais. E o que vem agora é ainda pior. Agora pensa nisso, se não existe mordida, não existe ataque direto, como um animal consegue causar tanto estrago? A resposta é simples e absurda ao mesmo tempo, o ataque não vem do corpo do animal, vem do que ele libera no ambiente. A galera descobriu que, na Amazônia, algumas criaturas desenvolveram toxinas tão potentes que o simples contato indireto já é suficiente. Às vezes é a água onde você entra, às vezes é o ar logo acima da superfície, às vezes é uma secreção microscópica que se espalha sem ninguém perceber. E o mais louco é isso, você não sente dor imediata, não tem aviso, não tem sensação de perigo, seu corpo só começa a reagir sozinho. Os nervos falham primeiro, depois os músculos, e quando você percebe que algo está errado, o processo já começou. Isso não é exagero de internet, pensa bem, pesquisadores ficaram mal depois de contato indireto, pescadores relataram perda de força sem saber o motivo, pessoas saudáveis começaram a sentir formigamento, paralisia, confusão, tudo sem um único arranhão. Absurdo demais. E deixa eu te perguntar uma coisa, você já sabia que um animal pode te deixar assim sem nem chegar perto? Se isso já é loucura total pra você, deixa o like agora, porque o que vem a seguir consegue ser ainda mais insano. Porque no próximo trecho eu vou te mostrar um caso específico, real, em que essa ameaça invisível ficou impossível de ignorar. Agora segura isso, porque aqui a coisa muda de nível. Na Amazônia existe um animal que não precisa morder, não precisa atacar, não precisa correr atrás de nada, ele simplesmente libera uma toxina na água e pronto, quem estiver por perto começa a perder o controle do próprio corpo. A galera descobriu que certas espécies conseguem contaminar o ambiente ao redor em segundos, e o mais absurdo é que a água continua parecendo normal. Sem cheiro estranho, sem cor diferente, sem aviso. Você entra achando que está tudo certo, e minutos depois os músculos começam a falhar. Primeiro vem o formigamento, depois a fraqueza, depois a dificuldade de respirar, tudo acontecendo enquanto o animal nem chega perto de você. Não é ataque direto, é efeito colateral biológico, um sistema químico que a floresta usa há milhares de anos. E pensa nisso agora, essa toxina não foi feita para humanos. Ela evoluiu para funcionar em qualquer corpo que entre naquele espaço, peixe, predador, invasor, não importa. O corpo humano só perde rápido porque não tem defesa nenhuma preparada para isso. Isso explica porque muita gente entra na água achando que está segura, sai andando normalmente, e só depois percebe que algo deu errado. Quando a consciência entende, o corpo já está reagindo sozinho. Loucura total. E o pior não é nem esse caso específico. O pior é perceber que esse mecanismo não é único, e que a floresta inteira está cheia de variações desse mesmo truque invisível. E é exatamente aí que tudo começa a ficar ainda mais complicado. Mas calma, porque isso ainda é só o começo, e o que vem agora muda completamente a forma de enxergar a floresta. Esse tipo de ameaça invisível não depende de um animal específico, ela depende do ambiente inteiro funcionando como um amplificador. A galera começou a perceber que não é só a criatura que importa, é onde ela vive, como se move, como libera essas substâncias, e como tudo isso se espalha sem ninguém notar. Água parada, corrente fraca, vegetação densa, tudo isso vira parte da armadilha. E olha que absurdo, você pode sair do local sem sentir nada, caminhar normalmente, conversar, e só depois de um tempo o corpo começa a falhar. Não parece ataque, parece erro do próprio corpo. É exatamente isso que faz esse sistema ser loucura total. Pensa nisso agora, a floresta não usa perseguição, não usa velocidade, não usa força bruta. Ela usa química e paciência. Você entra, o ambiente reage, e o efeito continua mesmo depois que você vai embora. É por isso que tanta gente nunca entende o que aconteceu. Não tem marca, não tem dor imediata, não tem um momento claro do ataque. Só a sensação de que algo invisível venceu. E se você acha que isso já é absurdo demais, segura aí, porque no próximo trecho você vai perceber que o perigo não está onde as pessoas costumam olhar.
Agora presta atenção nisso, porque a partir daqui o perigo deixa de ter forma. Não é um bicho específico, não é um ponto exato, é o espaço inteiro funcionando como um sistema ativo. A galera descobriu que, em certas áreas da Amazônia, o ambiente inteiro pode virar um vetor de toxinas. Água, ar próximo à superfície, partículas invisíveis, tudo circulando ao mesmo tempo. Você pode estar longe do animal e mesmo assim dentro do alcance do efeito. E o mais insano é que nada parece diferente. A água continua clara, o ar continua normal, a floresta segue bonita. Não existe sinal visual de alerta. Pensa nisso agora, você entra naquele espaço achando que está seguro, e o risco já está instalado. Não existe um ponto exato de ataque, existe um campo invisível de influência. É por isso que tanta gente subestima esse tipo de perigo. O cérebro humano procura ameaça visível. Aqui não tem. E quando você entende isso, tudo muda, a Amazônia deixa de ser apenas um lugar bonito e passa a ser um sistema inteligente que reage à presença humana sem aviso. E se você acha que o corpo aguenta, segura, porque o próximo trecho explica por que ele perde tão rápido. Agora pensa nisso com calma, o ataque não acontece como em filme, não tem dor imediata, não tem grito, não tem reação instantânea. O corpo começa a errar sozinho. A galera percebeu que o primeiro sinal quase nunca é dor, é confusão. A mão não responde direito, a perna parece pesada, a respiração muda sem motivo claro. Você tenta entender o que está acontecendo e não encontra nada fora do normal ao redor. E é isso que deixa tudo absurdo. O cérebro ainda está funcionando, mas os sinais não chegam onde deveriam. Os nervos falham, os músculos não obedecem, e o corpo começa a perder o controle aos poucos. Pensa bem, sem marca, sem ferida, sem sangue, como alguém vai desconfiar de um ataque? A maioria das pessoas acha que é cansaço, calor, falta de ar. Enquanto isso, o efeito continua avançando. Em muitos casos, quando a pessoa percebe que algo sério está acontecendo, ela já saiu do local, já se afastou do risco, mas o processo não para. A química já entrou em ação. O ambiente já fez o trabalho. É por isso que essas situações assustam tanto quem estuda a floresta. Não é a força do animal. É o tempo. E o tempo sempre joga contra o corpo humano. E se você acha que isso acontece porque esses animais são agressivos, segura aí, porque o próximo trecho vira essa ideia de cabeça para baixo. Agora vem a parte que quase ninguém imagina, esses animais não são perigosos porque querem atacar alguém. Na maioria dos casos, eles nem estão tentando ferir nada. Pensa nisso, essas toxinas, secreções e mecanismos à distância não surgiram para humanos, eles surgiram como defesa extrema. A galera descobriu que, na Amazônia, sobreviver significa impedir qualquer aproximação antes mesmo do contato. Quem chega perto demais já virou ameaça. E é aí que a lógica muda totalmente. Não é agressividade, é adaptação. Não é caça, é proteção do espaço. Esses animais não precisam correr, não precisam morder, não precisam lutar. Eles usam o ambiente como extensão do próprio corpo. O efeito acontece porque alguém entrou onde não devia. Isso explica por que muitos desses bichos passam a maior parte do tempo escondidos, quietos, quase invisíveis. Eles não atacam, eles reagem. E reagem antes mesmo de perceberem quem está ali. Quando você entende isso, tudo fica mais louco ainda. A floresta não é violenta por acaso. Ela é precisa. E se essa adaptação funciona contra predadores acostumados ao ambiente, imagina o que ela faz com um corpo humano despreparado. É exatamente isso que o próximo trecho vai deixar impossível de ignorar. Agora presta atenção nisso, porque aqui a explicação fecha o quebra-cabeça. O problema não é só a toxina, é o corpo humano enfrentando algo para o qual nunca foi preparado. A galera descobriu que essas substâncias mexem direto com o sistema nervoso, com a comunicação entre cérebro, nervos e músculos. Não é força bruta, é interrupção. O comando sai da cabeça e simplesmente não chega onde deveria. Pensa nisso agora, quantidades minúsculas já são suficientes. Não precisa de contato direto, não precisa de ferida aberta, basta entrar no espaço onde aquilo está circulando. O corpo reage, mas reage tarde. E o mais absurdo é que o organismo humano tenta compensar sozinho. Respiração acelera, músculos travam, sensação de formigamento se espalha. Não é defesa, é confusão biológica. Esses mecanismos existem há milhares de anos e funcionam contra qualquer invasor. Peixe, predador, ser humano, não faz diferença. Quem não tem adaptação perde. É por isso que essas situações não parecem ataques. Parecem falhas internas. Mas não são. E quando você junta tudo isso, ambiente, química, adaptação, tempo, dá para entender por que o maior perigo da Amazônia não tem aviso visível nenhum. E isso deixa uma última ideia impossível de ignorar. Agora junta tudo isso na sua cabeça. Não é o animal que corre atrás de você, não é o que rosna, não é o que salta da mata.
O verdadeiro perigo é o que você não vê. A Amazônia não funciona como um lugar de confronto direto. Ela funciona como um sistema invisível de respostas. Você entra, o ambiente reage, e o efeito continua mesmo quando você acha que já está seguro. Pensa nisso agora, o erro mais comum é achar que perigo faz barulho. Aqui, ele é silencioso. Ele age devagar, químico, preciso demais. É por isso que a floresta engana tanta gente. Tudo parece calmo, bonito, intocado. Enquanto isso, mecanismos absurdos estão prontos para agir sem aviso nenhum. E quando você começa a enxergar a Amazônia dessa forma, nada mais é simples. Entrar na água, andar pela mata, respirar perto da superfície. Tudo vira decisão. No fim das contas, o maior risco não é a mordida, não é o ataque, não é o tamanho gigantesco demais. É subestimar um ambiente que aprendeu a se proteger à distância. A floresta não precisa correr atrás de você. Ela só precisa que você entre.